Meio-dia e 34, estamos de volta com o J1. A gente atualiza agora as informações sobre os alunos do Colégio Militar de Lusiânia, no Parque Estrela d'Alva 3, que passaram mal depois de voltarem de uma atividade externa. 30 alunos saíram para ensaiar para um desfile que vai acontecer no dia 15. Segundo o médico do SAMU, que prestou os primeiros atendimentos, esses alunos teriam feito uma refeição antes de sair para essa atividade. Quando voltaram, sentiram tontura e ainda não é possível dizer o que realmente aconteceu. Na UPA, eles estão tomando soro para se reidratar. A direção do Colégio Militar disse que somente as atividades da manhã foram suspensas. As aulas do período da tarde serão mantidas. A gente continua acompanhando esse caso. Olha só, vamos falar agora de previdência. Com as mudanças na regra, muita gente começa a pensar em planos de aposentadoria privada. Um planejamento a longo prazo que, para muita gente, é a garantia de uma velhice tranquila, sem depender do governo. Mas será que isso compensa? A gente vai ver agora na reportagem de Adriano Regis. Depois de trabalhar 14 anos com carteira assinada, a Amanda parou para pensar em como seria a aposentadoria sem abrir mão do atual padrão de vida e sem comprometer o orçamento da família. A Amanda continua contribuindo com a Previdência Social, mas há 2 anos ela foi orientada a separar 12% do que ganha por ano para investir na previdência privada como um complemento. Comecei a pesquisar a respeito e percebi que sim, eu tenho uma autorresponsabilidade para poder poupar hoje e usar esse dinheiro no futuro. Segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, as reservas dos planos de previdência privada bateram a marca de 836 bilhões de reais no acumulado em 2018, um crescimento de cerca de 10,5% em relação a 2017. Os participantes desse tipo de fundo correspondem a 6,17% da população brasileira. Para esse especialista no mercado financeiro, o investimento deve começar o quanto antes. Assim, seria possível juntar mais dinheiro sem fazer um grande esforço e garantir uma renda no futuro compatível com a atual. As pessoas que não se preocuparam com isso no passado, hoje se deparam com: eu estou recebendo dinheiro da Previdência e eu ainda tenho que trabalhar. Na hora de contratar um plano de previdência privada, o trabalhador deve escolher uma empresa que oferece as menores taxas e definir o valor que pode pagar, para ter uma estimativa de quanto vai receber ao final do contrato. Imagina a seguinte situação: você tem a possibilidade de pagar a escola do seu filho antecipado 1 ano. Aí é R$500, por exemplo, então 12 meses, R$6.000. Só que aí você chega na escola e fala: já queria pagar o do ano que vem. Não, do ano que vem vamos rever. Aí você vai lá e aplica na poupança. No outro ano, fala: vim aqui, paga antecipado. Não, está mais caro, agora é R$6.600. Mas meu dinheiro na poupança está agora R$6.400. Você não se acostumou a avaliar os ganhos que você tem acima da inflação, você pode achar que está guardando dinheiro e quando na verdade não está. Um plano de emergência para resolver os problemas do fornecimento de energia em Goiás foi entregue pela Enel ontem, o último dia do prazo dado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo a Enel, o plano foi entregue na tarde desta segunda-feira para a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL. A empresa disse que tem um plano de investimento para melhorar o serviço que é prestado aqui no estado de Goiás. Esse plano precisou ser elaborado e entregue, inclusive, com um prazo estabelecido pela ANEEL por conta do número de reclamações que têm sido registradas sobre o serviço prestado pela Enel aqui no estado de Goiás. Era para ser um plano oferecendo soluções a curto prazo para melhorar este serviço. Inclusive, nesta semana, nós recebemos várias mensagens de telespectadores reclamando de problemas no fornecimento de energia, principalmente na zona rural de cidades do interior do estado. A Enel disse que apresentou o plano conforme as exigências da Agência Nacional de Energia Elétrica, mas não deu detalhes. Afirmou ainda que tem trabalhado para melhorar a qualidade do fornecimento de energia oferecido para o estado. Hora de participações pelo nosso WhatsApp 984424000. Aqui você participa com a gente mandando o seu recado.
Para o nosso WhatsApp, no telão tem a mensagem da Carla Vanessa de Formosa. O asfalto das ruas de Formosa estão péssimos. Pedimos para que nos ajudem. Cadê o dinheiro para tapar esses buracos? Desapareceu? Ela pergunta, né? Cadê a prefeitura? Eu lembro sempre para você mandar o nome completo, o bairro aí que está com problema, para a gente mostrar direitinho aqui no J1. Valeu, Carla Vanessa, lá de Formosa. Lorena de Sá, de Cristalina, gostaria de saber onde os governantes de Cristalina se encontram, pois a cidade está jogada às traças, as ruas não têm asfalto, os buracos já tomaram conta de tudo. Esgoto correndo deliberadamente, as crianças vão para a escola passando dentro dos esgotos. Olha aí a situação bem complicada que está acontecendo lá em Cristalina. Da próxima vez, Lorena, é só mandar o bairro de onde você está falando, tá? Leda de Lusiânia, me chamo Leda, moro no setor leste, em Lusiânia. Segue um vídeo mostrando a situação de um ponto de ônibus que fica na Avenida Alfredo Nasser. Tá um perigo, vamos dar uma olhada no vídeo que a Leda mandou pra gente. Aqui na Avenida Alfredo Nasser, me deparei com a situação da parada de ônibus aqui muito caótica, inclusive uma situação bem perigosa, onde a base aqui de sustentação da parada está quebrada. Você pode notar que a parada fica até mesmo balançando. Ela é uma parada bem movimentada, com muitas pessoas. Está um perigo isso aqui, ó, precisamos de uma manutenção urgente. A gente viu que o vídeo que a Leda mandou falhou um pouquinho, mas deu para ver muito bem a parada toda enferrujada, né? Solta na parte de baixo, com todo mundo sentado desse jeito aí, ó. Um perigo só. Realmente os pontos de ônibus aqui, principalmente aqui em Lusiânia, fazem vergonha para qualquer pessoa, né? Você pode continuar mandando o seu recado, vídeo, foto do problema aí do seu bairro que a gente mostra no J1. Intervalo comercial e a seguir o assunto é saúde. A gente fala sobre a menopausa. E no quadro Vamos Ajudar, a gente mostra a história da Priscila, que está precisando muito de ajuda. 12h40, voltamos em instantes. Hora de solidariedade aqui no J1. Hoje nós vamos mostrar a história de uma dona de casa que está desempregada, está com as contas atrasadas e, para piorar a situação, está começando a faltar comida dentro de casa. Assim têm sido os dias da Priscila. Pouca comida para alimentar os filhos, mas esperança de dias melhores. Eu espero quem puder me ajudar, de coração, eu aceito qualquer doação de comida, alimento. A Priscila tem 5 filhos. 3 moram com a mãe dela e 2 vivem com ela nesta casa com 2 cômodos. Para completar, ela está grávida de 6 meses e desempregada. Até a energia de casa foi cortada. Com as contas de energia atrasadas há cerca de 3 meses, o débito já chega a R$500. Sem ter como pagar, ela foi morar na casa da mãe. Ela que me ajuda, até precisa aqui, até a gente ela que está alimentando. Hoje mesmo, se não fosse ela me dar um arroz, eu não tinha nem feito comida aqui em casa. Dona Amélia, mãe da Priscila, sustenta 8 pessoas com a aposentadoria que recebe. Ela tenta ajudar como pode a filha e os netos, mas garante que o salário não dá para pagar as contas. Eu com salário, né? Aí é para tudo, é para comida, lá em casa eu pago água, luz. E ajudando ela aqui, né? Eu ainda tenho uns meninos uma garota que paga a Kombi para estudar lá embaixo, mas ela, graças a Deus, ela arrumou um biquinho para fazer também, tá ajudando. Mas é com salário, é um salário que nós estamos sobrevivendo. Faça a ideia, uma pessoa com salário, 8 pessoas. A Priscila precisa de enxoval para o filho que vai nascer, material escolar, alimentos e ainda pagar a conta de energia. Quem puder me ajudar a pagar minha luz, porque eu fico aqui no escuro com as crianças, é perigoso. E pro bebê, quem puder me doar alguma roupinha, fralda, alguma coisa, eu tô aceitando também. Minhas crianças também, roupa, calçado, qualquer coisa. Qualquer tipo de doação eu tô aceitando. Se você se sensibilizou aí com essa história, é só ligar aqui na nossa produção. O número é o 3622-1600. É só ligar aqui que a gente passa o contato dessa família. E olha só, o Faz Bem de hoje é sobre um período muito importante na vida de mulheres e homens. Eu estou falando da menopausa e da andropausa. Você sabia que alimentos como soja, feijão preto e semente de abóbora são grandes aliados? E tem muito mais, dá só uma olhada. Primeiro foi um calorão insuportável. Na madrugada, né, em pleno inverno, eu olhei para o lado, meu marido coberto, eu transpirando, né? Tipo, aquele calor no pescoço infinito, que parecia que não ia acabar nunca mais. E ondas, né? Então ele vinha e voltava, vinha e voltava.
Depois vieram outros sintomas. Minha mãe veio me visitar, pegou no meu cabelo, falou assim, nossa filha, o que que tá acontecendo, né? Eu falei, por quê? Ela falou, nossa, o cabelo tá muito ralo. Aí você já faz, você pensa no cabelo, aí já pensa na sua unha. Eu sempre tinha minha unha forte, minha unha sempre quebrando, a pele mais seca do que o normal, né? Mas o que estava acontecendo? A Maria do Socorro só descobriu quando foi ao médico. Eu descobri que eu tava na menopausa, né? É a mudança que toda mulher vai enfrentar. É o fim da fase reprodutiva, quando o hormônio feminino deixa de ser produzido. As alterações no corpo são inevitáveis. A pessoa pode sentir insônia, irritabilidade, tendência à depressão, e isso ela percebe. E tem algumas pessoas que elas não têm esses sintomas, só que outras coisas estão acontecendo no corpo dela pela falta do estrógeno. E a pessoa pode ter osteopenia e osteoporose de uma forma silenciosa, sem ela perceber. No coração, a falta do estrógeno aumenta o nosso risco de infarto. Além do tratamento médico, a Maria do Socorro descobriu que podia tirar vantagem de certos alimentos. Por exemplo, sabe aquele franguinho empanado que muita gente adora? Pois é, a farinha para preparar esse filé é a base de linhaça. É que essa semente é ótima para ajudar o corpo da mulher a repor os hormônios femininos. Na salada, o tomate também não falta. É que nessa fase, as chances de ter câncer aumentam e o tomate age como protetor das células. Teu corpo responde super bem, me sinto bem mais disposta, né? Acho que é fundamental aí para você encarar essa jornada nova aí da mulher. Se você também sofre com esses sintomas e quer apostar numa pegada mais natural, comece incluindo a avelã na sua dieta. Ela tem vitaminas do complexo B. Esses carboidratos complexos, ele acabam ajudando a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E na sua rotina, tem feijão? Então opte pelo feijão preto. O grão de cor bem escura tem substâncias que protegem as células de envelhecerem. E nesse momento a mulher precisa muito disso. Para a ciência, a soja é uma outra aliada. Ela tem uma classe de substâncias chamadas isoflavonas. Essas isoflavonas são também reconhecidas como hormônio vegetal feminino. Então, ela ajuda a que essa produção dos hormônios seja mais equilibrada. E não pensem os homens que essa mudança hormonal, que no caso das mulheres aparece em torno dos 50 anos de idade, é uma exclusividade feminina. Eles podem até não se sentir muito à vontade de falar sobre o assunto, mas a maioria que já passou dos 45 anos com certeza vai sentir os efeitos da andropausa, que é a queda na produção da testosterona, o hormônio masculino. Alguns homens podem sentir cansaço, depressão, podem se sentir com disfunção erétil. Se você já conversou com o médico e descobriu que está na andropausa, que tal experimentar a semente de abóbora? Ela ajuda a aumentar o desejo sexual nesse período. Porque ela tem zinco em grande quantidade e ela pode ser servida como salgadinhos, no sentido de que você assa a semente de abóbora, coloca um pouquinho de sal e serve de aperitivo antes dos encontros sociais, durante os encontros sociais. Então você está fazendo duas coisas, está se divertindo e está comendo alguma coisa que vai melhorar o seu estado de saúde. Não tem contraindicação, pode comer a semana inteira, em várias oportunidades. O brócolis e a couve-flor são ótimos para o homem recuperar a produção dos hormônios. E para terminar, o ovo. Use e abuse desse alimento bastante nutritivo. Nós não estamos aqui modificando ou alterando condutas médicas, apenas que, do ponto de vista da ciência de alimentos, eles podem contribuir muito para o bem-estar. É assim, não é a mesma coisa mais. Não vai ser, né? Não tem como. Mas amenizou muito. Mas amenizou bastante. Com os alimentos. Com os alimentos. Eu recomendo todos. Tem mais, a recomendação é tomar no mínimo 8 copos de água por dia. A couve é outra aliada da mulher e o figo dos homens. Para os dois, a dica é incluir frutos do mar e peixes como salmão, sardinha e atum na alimentação. Olha só, você acompanhou durante toda essa edição o caso dos estudantes do Colégio Militar de Lusiânia que passaram mal depois de uma atividade na rua.
Nossas equipes estão acompanhando esse caso e o que se sabe até o momento é que 30 estudantes saíram para essa atividade depois de terem feito, uma refeição. Na volta, eles começaram a se sentir mal, desconforto aí no estômago, né? E até desmaio também teve. A gente ainda não sabe ao certo quantos, mas esses estudantes foram levados para a UPA aqui de Lusiânia, mas lá passaram por atendimento, estão tomando soro para se reidratar. Os bombeiros foram até o colégio, pediram que a refeição fosse suspensa e que fosse feita uma análise pela Saneago na água. A direção do colégio suspendeu as aulas da parte da manhã, mas disse que no período da tarde as atividades serão mantidas. As informações completas sobre esse caso você acompanha no Jornal Anhanguera, segunda edição. O J1 termina aqui. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.